Decreto número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Artigo 61. A subvenção econômica será concedida a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, mediante expressa autorização em lei especial, Lei nº 4.320/64, art. 12, terceiro, segunda e art. 19. Primeiro, a cobertura de déficits de manutenção das empresas públicas far-se-á mediante subvenção econômica expressamente autorizada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional, Lei nº 4.320/64, art. 18. Segundo, consideram-se, igualmente, como subvenção econômica, Lei nº 4.320/64, parágrafo único do art. 18. A diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios ou de outros materiais. B. O pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 62. Somente será concedida subvenção à entidade privada que comprovar sua capacidade jurídica e regularidade fiscal. Artigo 63. Os auxílios e as contribuições se destinam a entidades de direito público ou privado, sem finalidade lucrativa. Primeiro, o auxílio deriva diretamente da Lei de Orçamento, Lei nº 4.320/64, sexto do art. 12. Segundo, a contribuição será concedida em virtude de lei especial, e se destina a atender ao ônus ou encargo assumido pela União, Lei nº 4.320/64, sexto do art. 12. Artigo 66. Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas, direta ou indiretamente, inclusive mediante acordo, ajuste ou convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, campanhas e obras sociais ou para qualquer outro fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem como os resultados alcançados. Decreto-Lei nº 200/67, art. 93. Primeiro, a prestação de contas de aplicação de subvenção social ou auxílio será apresentada à unidade concedente dentro de 60 dias após a aplicação, não podendo exceder ao último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao do recebimento, e será constituída de relatório de atividades e demonstração contábil das origens e aplicações de recursos, referentes ao ano do recebimento, visados por autoridade pública local, observados os modelos aprovados pelo órgão central do sistema de controle interno. Segundo, a documentação comprobatória da aplicação da subvenção ou auxílio ficará arquivada na entidade beneficiada, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, durante o prazo de 5 anos da aprovação da prestação de contas. Terceiro, a atuação da entidade no cumprimento das obrigações assumidas, inclusive quanto à prestação de contas, será anotada no respectivo registro cadastral mantido pelo órgão setorial de controle interno. Seção 8ª. Restos a pagar. Artigo 67. Considerem-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas, Lei nº 4.320/64, art. 36. Primeiro, entendem-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas, na forma prevista neste decreto. Segundo, o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor. Art. 68. A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho depende da observância das condições estabelecidas neste decreto para empenho e liquidação da despesa. Redação dada pelo Decreto nº 7.654, de 2011. Primeiro, a inscrição prevista no caput como restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesas, incluído pelo Decreto nº 7.654, de 2011.
Segundo, os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF. Redação dada pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência, vide Decreto nº 9.428, de 2018, vide Decreto nº 10.315, de 2020, vide Decreto nº 11.813, de 2023. Terceiro, não serão objeto de bloqueio os restos a pagar não processados relativos às despesas, redação dada pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência. E, do Ministério da Saúde, redação dada pelo Decreto nº 10.535, de 2020. Segunda, decorrentes de emendas individuais impositivas discriminadas com identificador de resultado primário 6, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício financeiro de 2016, ou, redação dada pelo Decreto nº 10.535, de 2020. Terceira, decorrentes de emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal impositivas discriminadas com identificador de resultado primário 7, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício financeiro de 2020. Incluído pelo Decreto nº 10.535, de 2020. Quarto, as unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar os desbloqueios até 31 de dezembro do exercício em que ocorreu o bloqueio dos saldos, desde que, redação dada pelo Decreto nº 10.535, de 2020. E, a sua execução tenha sido iniciada até a data prevista no segundo, na hipótese das despesas executadas diretamente pelos órgãos e pelas entidades da União, ou, incluído pelo Decreto nº 10.535, de 2020. Segunda, os seus instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para a sua eficácia, definidos pelas normas que tratam da transferência de recursos da União por meio de convênios, contratos de repasse, termos de colaboração, termos de fomento ou instrumentos congêneres, na hipótese das transferências de recursos da União aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, aos consórcios públicos, aos serviços sociais autônomos e às entidades privadas sem fins lucrativos. Incluído pelo Decreto nº 10.535, de 2020. Quinto, para fins do disposto no inciso I do quarto, considera-se iniciada a execução da despesa, redação dada pelo Decreto nº 10.535, de 2020. E, na hipótese de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida, ou, incluído pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência. Segunda, na hipótese de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. Incluído pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência. Sexto, a Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia providenciará, até o encerramento do exercício financeiro, o cancelamento, no SIAF, de todos os saldos de restos a pagar que permanecerem bloqueados. Redação dada pelo Decreto nº 10.535, de 2020. Sétimo, os restos a pagar não processados, desbloqueados nos termos do quarto, e que não forem liquidados, serão cancelados em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio. Redação dada pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência, vide Decreto nº 10.315, de 2020. Oitavo, os ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os dirigentes de órgãos setoriais dos sistemas federais de planejamento, de orçamento e de administração financeira e os ordenadores de despesas são responsáveis, no que lhes couber, pelo cumprimento do disposto neste artigo.
Redação dada pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência. Nono, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito de suas competências, poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto neste artigo. Incluído pelo Decreto nº 9.428, de 2018, vigência. Art. 68-A. Os empenhos a serem inscritos e reinscritos em restos a pagar a cada exercício financeiro poderão ter seus limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Incluído pelo Decreto nº 9.428, de 2018. Artigo 69. Após o cancelamento da inscrição da despesa como restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores. Seção 9. Fundos especiais. Artigo 71. Constitui fundo especial de natureza contábil ou financeira, para fins deste decreto, a modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro Nacional, vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do governo. Primeiro são fundos especiais de natureza contábil, os constituídos por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra a Caixa do Tesouro Nacional. Segundo são fundos especiais de natureza financeira, os constituídos mediante movimentação de recursos de Caixa do Tesouro Nacional para depósitos em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o cronograma aprovado, destinados a atender aos saques previstos em programação específica. Artigo 72. A aplicação de receitas vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional, Lei nº 4.320/64, art. 72. Artigo 73. É vedado levar a crédito de qualquer fundo recursos orçamentários que não lhe forem especificamente destinados em orçamento ou em crédito adicional, Decreto-Lei nº 1.754/79, art. 5º. Artigo 74. A aplicação de recursos através de fundos especiais constará de programação e será especificada em orçamento próprio, aprovado antes do início do exercício financeiro a que se referir. Artigo 75. Somente poderá ser contemplado na programação financeira setorial o fundo especial devidamente cadastrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, mediante encaminhamento da respectiva Secretaria de Controle Interno, ou órgão de atribuições equivalentes. Artigo 76. Salvo expressa disposição de lei em contrário, aplicam-se à execução orçamentária de fundo especial as mesmas normas gerais que regem a execução orçamentária da União. Artigo 77. Não será permitida a utilização de recursos vinculados a fundo especial para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados. Artigo 78. A contabilização dos fundos especiais geridos na área da administração direta será feita pelo órgão de contabilidade do Sistema de Controle Interno, onde ficarão arquivados os respectivos documentos para fins de acompanhamento e fiscalização. Parágrafo único. Quando a gestão do fundo for atribuída a estabelecimento oficial de crédito, a este caberá sua contabilização e remeter os respectivos balanços acompanhados de demonstrações financeiras à Secretaria de Controle Interno, ou órgão de atribuições equivalentes, para fins da supervisão ministerial. Artigo 79. O saldo financeiro apurado em balanço de fundo especial poderá ser utilizado em exercício subsequente, se incorporado ao seu orçamento, Lei nº 4.320/64, art. 73. Artigo 80. Extinguir-se-á o fundo especial inativo por mais de 2 exercícios financeiros.